Bienvenue, mes amis! Não, não é engano! Hoje é dia de Feature Race da Ronda Belga da TGM Super Season 2021. Estamos aqui reunidos no mítico traçado de Spa-Francorchamps para mais uma corrida com os carros de Super Fórmula. Ui, temos ali um jumpstart já. E é o arranque da Ronda Belga. E é já um grande acidente para a Feature Race. Para o início da Feature Race, um caos autêntico lá atrás. Vários pilotos envolvidos, piloto francês e piloto australiano já envolvidos. Parece que o Boldani tem uma boa saída, vários pilotos assim para fora da pista. E temos mais um peão, temos múltiplos peões lá atrás. Uma grande confusão aqui, já um piloto que saiu. É Rodrigo 1329 que sai. Rodrigo, mantém-se. Quero dizer, o piloto Rodrigo que vai para fora da pista. Boldani, então, líder da corrida. Cunha vem já atrás. Sling-Russ em terceiro lugar. Zephyr à frente do Widow. O Widow perde imensas posições. Um excelente arranque para Zephyr. Um mau início para o Widow. E vamos ver aqui, vem Cunha e ele ultrapassa Boldani. Está na frente da corrida. Ele estica bastante na Lecombe. Boldani sobe outra vez para a primeira posição. Que início caótico tivemos aqui. Daniel Sling-Russ vai já tentar aqui alguma coisa. E ele consegue ultrapassar Cunha. Vamos ver, Zephyr também sobe para a terceira posição. Um caos autêntico aqui na Rochelle. Vários pilotos aqui envolvidos em múltiplos toques. Zephyr ascende já para a segunda posição. Boldani na primeira posição. Sling-Russ na terceira. Cunha perde várias posições. 10 para quinto. E ele está passado com o Widow. E ele está passado com o Widow que está na sétima posição. É verdade, Daniel. O Widow teve um péssimo arranque. Quer dizer, ele pode ter tido um bom arranque, mas deve ter sido vítima dos incidentes que tivemos no início da corrida. Tivemos uma desistência logo no arranque, despistos lá em cima, atrás da grelha. Mas é Boldani que é o líder da corrida e isto é muito bom para Zephyr, porque Zephyr está agora na segunda posição e é uma questão de tempo agora de ultrapassar Boldani. Maxwell, o piloto alemão, também tem um bom arranque, sobe para a terceira posição. E Cunha que teve um arranque horrível, 10 para a nona posição. Uma primeira volta horrível, quero dizer. Que caótico, e Zephyr já está na liderança da corrida. O acidente do piloto português Rodrigo, o piloto da Grip Masters. Rodrigo aqui uma estreia péssima, em 11º lugar. Temos de ver a repetição, foi um acidente feio. Ele está muito mal, mas quem está pior é o piloto holandês, de Godfather. Ele está com os pneus completamente destruídos e está quase a levar uma volta de avanço. E afetando ali a corrida do piloto australiano contra 8G. Ele agora vai aproveitar o piloto alemão para fazer uma poupança. Não, parece que não, porque o piloto alemão parece que se deu a posição. Está muito mal, o piloto alemão, que acidente desnecessário. O piloto alemão parece que não sabe. Não foi understeer mesmo. Ele é que foi em frente, mesmo sabendo que o carro não ia conseguir fazer aquela curva flat. Foi desnecessário. E agora a caça a Zephyr já começa. Batalha pela sexta posição e o peão de Sling-Russ. É um peão de Sling-Russ, é uma pena, ele estava tão bem. Acelerou demasiado cedo, pé no acelerador demasiado cedo e cometeu um erro muito mau. Virou-me ao contrário. O meu piloto entrar nos boxes, o australiano conta 8G. Estava veio com os médios, veio com meio depósito. A paragem ainda bastante cedo, na minha opinião, João. Bem, essa é a estratégia, vamos ver, já passaram 11 minutos de corrida, vamos ver agora a bus stop, será que o Widow vai tentar, ele faz um zigue-zague por fora, vamos ver, não vai dar, Zephyr vai defensivo, mas agora o Widow vai ter uma melhor saída, ele teve uma melhor saída e nem precisou do overtake mode, Zephyr está-se a defender com o overtake mode, ele está a levar o Widow ao extremo, o Widow abre bastante na La Source. Boa batalha que estamos aqui a assistir. E está na frente. O Zephyr tentou, mas não deu. Mas vamos ver agora, porque isto ainda não acabou, Daniel. E agora na Camel Straight, pode ser que o Zephyr recupere a posição. O Zephyr está muito instável ali atrás do Widow. O Widow está a bloquear muito bem. Também está ótimas Se ele defesas. usar o overtake, o Last Stop o overtake. Ele está a tentar tirar a penalização. Eu posso dar pequenos lifts no eu Ruge e tirar a penalização. Bacana. Obrigado. Widow e Zephyr fazem então a sua primeira paragem, o que poderia significar a sua única paragem, pois eles estão praticamente a metade da corrida e isto pode ser interessante porque ao estarem assim tão a metade da corrida, se calhar vão tentar fazer uma poupança para não serem obrigados a parar mais uma vez no final da corrida, porque se pararem mais uma vez vão perder muito tempo, não vai compensar. Por isso eles vão ter que pôr combustível ao máximo e no final vai haver uma poupança de combustível da parte dos dois. Eu creio que sim, tendo em conta que a escolha dos compostos foi os suaves, e os suaves de facto são mais difíceis de levar até metade de uma corrida como esta, em comparação com os médios. Portanto sim, a escolha é médios, por parte do Widow. Vejamos Zephyr curiosamente mantém os suaves, muito arriscado.
Mas creio que Zephyr vai E quem tentar... sai à frente do Widow é o piloto sueco. Exatamente, que ainda não parou. E atenção, E temos uma saída. Temos uma desistência do piloto alemão, nós não podemos ver o que é que aconteceu. Era um dos pilotos candidatos a lutar pelo top 3 da corrida. E Zephyr, entretanto, a puxar imenso, a ir para fora. Não muito, mas já está a perder muito tempo e foi penalizado. Zephyr está a puxar demasiado. Ele tem de ser calmo. sim, Zephyr está de facto... Oh, está muito distraído. Ele está distraído. Ele volta agora a passar pela relva. Está distraído, Zephyr. 3 segundos e meio. E outra vez, ele está em muito largo, está com uma linha de condução muito estranha. Quem faz agora faça só para Zephyr, tal como já estava a prever. Ele estava muito rápido. Daniel está a 2.4 segundos a diferença entre Zephyr e Widow. Sem dúvida que Zephyr está a ganhar tempo. Os pneus macios estão a fazer diferença. Zephyr está mesmo... Widow até tem andado a gastar um bocadinho mais de combustível que Zephyr. O Widow tem um bocadinho menos de combustível que Zephyr. Não é uma diferença assim por além, mas dá para ver que a diferença nota-se. Segundos. Oh, Zephyr! Zephyr, cuidado que ia perdendo o controle do carro de uma maneira. Daniel, temos mesmo de ver a repetição, porque isto pode ter definido. Se Zephyr não tivesse controlado o carro daquela maneira, podia ter bem definido a corrida. É verdade, João. Vi agora, então... É o que eu estava a dizer quanto à La Source. Zephyr tem que ter muita calma. Ou acidente pelo Dani. Acidente pelo Dani em sexto lugar. Uma batida forte e perde a posição para Selim. À descida da Borrochelle. Temos de ver a repetição. E entretanto o piloto que ficou sem combustível é o piloto australiano, mas ele também já nem está a correr. Ele deixou o jogo em modo de pausa. Foi a vida dele. Batida forte por parte do Dani. Não atrapalhou Selim. Ele acelerou, não devia acelerar aqui naquela parte verde. Foi uma péssima ideia. Completamente desnecessária. Muito mal pensada da parte do Dani. E é engraçado. Quem não está a poupar é Zephyr. Daniel. Podemos ver a diferença já encolheu para 1.9 segundos, cerca de 2 segundos. Vamos estar atentos, João. O Widow está a fazer uma poupança, mas quem continua a ganhar tempo e quem não está a fazer poupança é Zephyr. Fez muito bem em deixar passar, mas vamos ver agora, Daniel. Zephyr está muito próximo, ele está a apanhar o Condar. Zephyr não está a ultrapassar, Zephyr está a fazer lift and coast, uma boa maneira de poupar combustível. Vamos ver. Widow está muito lento. Ele também está a fazer lift and coast, estão os dois a fazer lift and coast. Vamos ver, não é desta que Zephyr ultrapassa. Será? Eles dois colidem na bus stop. Vamos ver. Tenho coração Zephyr continua com um bocadinho mais de combustível. Zephyr tem mais combustível. Já estão os dois a vermelho. Já estão os dois a menos de 10%. Daniel, isto poderá ser a última volta. Poderemos ter uma última volta caótica. O Widow está a ser inteligente. Ele deixou o Zephyr ultrapassar. Mas Zephyr também não devia ter ultrapassado o Widow. Foi óbvio que o Widow estava a deixar. Tinha sido a posição na La Source. Mas vamos ver. Porque ainda faltam cerca de 5 km. O Zephyr estica bastante. O Zephyr está muito difícil. Os pneus estão completamente destruídos. Isto agora é bom para o Widow. Ele vai já embora outra vez. Mas vamos ver agora. Vão agora entrar nesta secção da Blanchimont. É um ponto fulcral da corrida. Vamos ver. Zephyr está muito próximo. Estão os dois a fazer uma poupança. Isto é o limite. Vamos ver. Vamos entrar nos últimos 20 segundos. Muito provavelmente será a última volta. Zephyr ultrapassa para o primeiro lugar. Vamos ver. Widow está em segundo lugar. Poderá fazer um late break. Vamos ver. 10 segundos. Isto poderá definir muito. Vamos ver. Widow não trava tarde. Zephyr ultrapassa. O Zephyr está em primeiro lugar. Zephyr faz então a bus stop na primeira posição. Faltam 3 segundos. Vamos ver. Estão os dois a acelerar. Mas é o Widow que vai ultrapassar. Com 34 milésimos do final. Mas atenção, isto ainda não acabou porque Zephyr está na primeira posição e ao que parece ainda falta mais uma volta e o Widow está sem combustível. O Widow vai ficar sem combustível. Zephyr está na primeira posição. O que é que está-se aqui a acontecer, Daniel? Eu não estou a acreditar. Na antepenúltima prova da International Racing Series parece que Zephyr vai mesmo ganhar a corrida. Estão os dois sem combustível. Que final dramático. Daniel, eu estou em pulgas. Eu não estou a acreditar no que está aqui a acontecer. Quando disse que estás em primeiro? Espera, não acabou? Não acabou. Estava em 0, meu. Entre terceiro e quarto lugar para o piloto Ignatius Orange GPP do PP. Cunha garante o pódio da Super Season. Fica em terceiro lugar na Super Season e em quinto na International Racing Series. O Widow já está a 13 segundos. Zephyr ficou agora sem combustível. E quem também ficou sem combustível é o Widow. Mas o vencedor vai ser Zephyr 0534. Ele vence pela segunda vez na International Racing Series 2021. Quer dizer, na Super Season 2021. E vai agora estender a sua liderança no campeonato. O que poderá ser muito, mas muito importante para a corrida de Monza. Para
ao próximo fim de semana. Zephyr cruza a linha de meta em primeiro lugar e vence pela segunda vez na TGM Super Season 2021. Widow fica em segundo lugar, mas é Zephyr que estende a liderança para a International Racing Series e para a Super Season. O que é que aconteceu aqui, Daniel? Eu não acredito nisto. Mas cá está, é a vitória para Zephyr garantir a sua primeira vitória definitiva na International Racing Series. Subiu 4 posições, garante também a sua 5ª vitória na The Great Masters e o seu 31º pódio. João, estou estupefacto. Estou estupefacto.